Gênesis 12, 1 e 2 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Quais foram as etapas? Primeira etapa, ocorreu uma abordagem de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão. Isso nos mostra que a aliança de salvação sempre começa por Deus. A iniciativa sempre é de Deus. Nada podemos oferecer a Deus para que Ele entre em aliança conosco. Essa atitude de Deus, né? Essa postura dele, Ele o faz unicamente pela graça. Ele aborda o ser humano primeiro, porque como diz João 3,16, né, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, a forma como Deus ama o mundo é uma coisa assim inexplicável. Então primeiro Deus abordou Abraão, mostrando o seguinte, que a aliança seria feita com base na graça de Deus. Depois da abordagem vem o quê? O chamado à obediência. Deus convidou Abraão para sair da parentela dele, da casa do pai dele, e ir para uma terra que Deus mostraria. Então houve primeiramente a abordagem de Deus graciosa, um chamado para a obediência, e depois houve a terceira parte, que é a promessa, né? Ele disse no verso 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Então você percebe, nas outras alianças também esta certa sequência, mas mais especificamente aqui na aliança feita com Abraão. Há primeiro uma abordagem de Deus, ou seja, a graça se manifesta primeiro, aí há um pedido, há uma ordem de obediência, e depois há uma promessa, né? Então quando ambos os lados cumprem a sua parte, a promessa é cumprida. Se um dos lados não cumpre a sua parte, fica desobrigado de cumprir a promessa. Era assim que pensavam os povos semitas, tá? Olha o versículo 3, como ele é importante. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui tem alguma coisa. De que maneira todas as famílias da terra, de todas as gerações, seriam abençoadas por meio de Abraão? Nós vamos ver essa resposta no Novo Testamento. Através de Abraão, surgiram as 12 tribos de Israel. E de uma das 12 tribos de Israel, descendeu o Messias, Jesus Cristo. E graças à morte substitutiva de Cristo na cruz e sua ressurreição, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Porque o descendente principal de Abraão, que é Cristo, morreu pelos pecados da humanidade. Isto é confirmado, isto é interpretado desta forma pelo apóstolo Paulo. Aqui em Gálatas, capítulo 3, vamos ler os versos 7 e depois os versos 27 a 29, tá? Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então Paulo diz aqui, não são aqueles que querem se salvar pelas obras que são filhos de Abraão. Aqueles, né? Os da fé são filhos de Abraão. Esse é o primeiro ponto. E o detalhe é que nos versos 27 em diante, ele complementa e ele interpreta, né? Gênesis 12, 1 e 2. Porque todos
quantos fostes batizados em Cristo, que é o descendente principal de Abraão, não é? De Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então agora você entende por que Abraão seria pai de muitas nações e por que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele? Porque tanto israelitas quanto pagãos que aceitassem ao Deus verdadeiro e que viessem a aceitar a Jesus como Salvador seriam abençoados com a salvação através do conhecimento do Deus verdadeiro, transmitido por Abraão e seus descendentes, e através da morte do principal descendente de Abraão, que é Cristo. E aqui você pode ver que não há uma contradição entre fé e obras, se nós deixarmos que as obras permaneçam no lugar delas e não as coloquemos no lugar errado. Tá? Vamos ler aqui Gênesis 18, há outros textos da vida de Abraão que poderia se mostrar isso, mas eu vou ler este aqui apenas. Em Gênesis 18, vamos ler verso 19, diz assim, ó: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, o que é dito aqui? Que Deus escolheu Abraão, ou seja, o chamado de Deus é unicamente pela graça de Deus. Abraão não tinha mérito algum para Deus chamá-lo, né? Foi a graça de Deus que o chamou. Só que tem um detalhe: e se Abraão não saísse da terra de Ur dos Caldeus como Deus mandou? A fé de Abraão teria sido eficaz? Ela teria se demonstrado verdadeira? Pense um pouquinho. Óbvio que não. A obediência não é um meio de salvação. A obediência é uma resposta de amor à salvação que já recebemos pela graça. A obediência é a parte do indivíduo na aliança com Deus. Não uma obediência legalista que faz o indivíduo se sentir melhor do que os outros ou salvo por seu comportamento. É uma obediência que vem em resposta a um chamado de graça, que vem em resposta a um relacionamento íntimo com Deus. Então você percebe, não existe na Bíblia contradição entre graça e obras, entre fé e obras. Essa doutrina chamada antinomismo quer dizer contra a lei, né? Essa doutrina antinomista tem prejudicado seriamente a compreensão teológica e a vida espiritual de muitos cristãos. Porque eles pensam que se somos salvos pela graça, não temos relação alguma com a lei. É claro que nós somos salvos pela graça independente das obras, como diz Efésios 2, versos 8 e 9. Mas se lermos o verso 10 de Efésios 2, vemos que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, Deus salva e transforma. Claro que a nossa obediência é imperfeita. Enquanto estivermos com a natureza pecaminosa dentro de nós, nós precisaremos desenvolver-nos a cada dia. E a santificação é uma escola da qual não vamos obter um diploma nesta vida. Ela será completada quando Cristo voltar na glorificação, quando Ele transformar o nosso corpo, nossa mente e tirar a natureza pecaminosa dentro de nós. Mas isso não significa que não devamos permitir a cada dia que o Espírito Santo
nos torne novas criaturas. Porque 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, isto aqui que diz Gênesis 18:19, né, que Deus chama pela graça, mas que a obediência depois é o resultado do chamado pela graça, está em total harmonia com o que está no Novo Testamento. Por exemplo, o que diz Tiago 2,17? Não existe contradição, né? O texto diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. De que adiantaria Deus chamar Abraão por sua graça e Abraão não sair de Ur dos Caldeus? Ele não estaria demonstrando que aceitou esse chamado, né? A obediência de Abraão não fez Deus salvá-lo. Não fez Deus fazer um pacto com ele. Deus tomou a iniciativa. Nós vimos isso nas etapas da aliança. Houve uma iniciativa de Deus, depois um chamado para obediência e promessa. Então não há contradição na Bíblia entre fé e obras, desde que você não coloque as obras como um meio de salvação. Elas devem ser o resultado da relação, da aliança que há entre você e Deus.